Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso. Até celebridade apareceu falando sobre isso. Umas coisas estranhas, tipo assim... Ah, porque eu já fiz em estacionamento. Eu já fiz no avião. Cara, você tem noção do que é? Tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro. Coisa nojenta, cara. Eu acho isso nojento. Eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado, as pessoas vão viciando. E chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela. O que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Ah, agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro de um matrimônio? Que as pessoas não sabem nem o significado de matrimônio. Entendeu? Então eu, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo tudo, eu ia me destruir. Só que também por ser homem, ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Você transa muito, que você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, ficaram. Tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento. E pra Deus, então, nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? O sexo é uma coisa sagrada. Isso daí é pra ser uma relação. É a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né? Que estão em matrimônio, que constituem de fato o casamento. E o casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador. Então, de novo, ó, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que está sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Para você é só mais um esporte. Você, no final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém para fazer, para satisfazer minhas necessidades. E no final do dia muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu prefiro... Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo, voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade. Isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer, entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne. Somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E isso não é culpa de ninguém, especificamente falando. Não é culpa da mulher e nem do homem. É que a gente, durante a vida, nós somos obrigados a agir dessa forma. Porque o sistema, ele deturpa a nossa mente. Através de uma série de fatores. E a pornografia está envolvida nisso. A pornografia enfraquece o homem. É uma das coisas que enfraquece o homem. Tem várias coisas nesse contexto aí que vão impactar negativamente na sua vida, a ponto de retardar o seu processo de masculinidade, de desenvolver a conquista. Sabe? A sua capacidade de conquistar coisas, entende? Porque o homem, se ele não tem a libido dele funcionando corretamente, se a libido dele ela tá dormente, justamente porque ele tá sempre saciado, porque ele sempre satisfaz os seus desejos de forma errada, ele não vai lutar para conquistar nada. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Ele vai entender que ele não precisa ler um determinado livro para ganhar mais conhecimento. Ele vai entender que ele não precisa se esforçar tanto para agradar aquela mulher. Num determinado momento aquela mulher já também nem vai significar mais muita coisa para ele, porque ele não mais se satisfaz com ela na relação pessoal que deveria ter com ela. Ele se satisfaz com outras coisas. Às vezes pode ser pornografia, às vezes pode ser que tem, infelizmente, né,
traição, né? Às vezes tem outras pessoas aí que o cara se envolve. Uma série de coisas erradas que acontecem. Esse assunto, na verdade, ele é muito complexo. A gente poderia aqui, ó, citar 1 milhão de exemplos para falar sobre isso, sabe? Dos impactos negativos que o sistema ele causa na nossa mente justamente por essa deturpação de comportamento, sabe? Por estimular os homens a serem fracos e as mulheres a serem mais fortes do que os homens. Entende? Mas e as mulheres, por exemplo, que monetizam o sexo, né? As mulheres que fazem um OnlyFans, né? Que trabalham... Por exemplo, a Martina, ela mostrou ali que ela tem milhões na conta, né? Tem uma outra moça que chama Kineshan. Kineshan, e ela mostrou, elas ostentam carros e tudo mais, né? O que você acha dessas mulheres aí que trabalham com OnlyFans? Que é um trabalho ali que a moça concede um serviço, um produto e é oferta e demanda e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, do meu ponto de vista, isso daí é uma patifaria. Mas é o que eu tô falando. Eu não culpo pessoas por isso. Pessoas, exatamente as pessoas. Porque eu não sei o que tá no coração da pessoa. Tem pessoas que vão por esse caminho porque elas querem. Tem outras que acabam indo por conta do que eu falei. São estímulos. Uma vida complicada. Às vezes vai ver tem problema na família. Uma família desestruturada. Quando você tem um pai e uma mãe presentes que ensinam os seus filhos sobre regras bíblicas, como que um homem e uma mulher devem se comportar perante a sociedade que eles estão, perante o matrimônio e tudo isso, que eles devem obedecer em primeiro lugar a Deus, a coisa muda. Entende? Então, geralmente, eu vejo que essas pessoas que tristemente vão por esse caminho, uma maioria, não estou falando todas, mas a maioria talvez, elas tenham tido durante suas vidas traumas em relação à família, comportamentos errados que elas aprenderam por influências que tiveram também durante o processo, entende? Isso, dentro da dinâmica de tudo que eu estava explicando agora, é uma coisa perfeitamente compreensível hoje, porque o sistema, o que ele quer hoje? Ele quer fazer justamente com que a mulher, ela atenda sozinha às suas necessidades, a conquista do financeiro, né? Ela é provedora, ela é máscula em todos os sentidos, enquanto que o homem, ele fica para trás. Porque, justamente, o homem ele vai oferecer o quê do corpo dele? Se você abrir um OnlyFans, você vai ganhar o quê? Ninguém tá interessado nisso. É a mulher, porque a mulher, o valor dela, o valor agregado justamente ao corpo dela é altíssimo, porque ela já nasce no auge. Então é natural que o homem, por estar com a mente distorcida hoje e ter uma busca gigantesca por sexo fácil, prazeres de formas fáceis, ele vá lá e pague para uma mulher dessa ir lá e fazer isso, apresentar um conteúdo desse para ele. Em contrapartida, a mulher também, por ela entender que hoje ela não pode depender mais de homem nenhum, porque é um bando de homem fraco, né? Zero texto. O que ela faz? Ela tem um caminho fácil. Ela prefere tomar a frente e de alguma forma ganhar o dinheiro. E aí ela escolhe tristemente ir por esse caminho que é o mais fácil, que é mostrando os atributos físicos dela, né? Que já estão no auge desde sempre. Enquanto que deveria tudo ter sido feito de uma forma muito melhor e diametralmente oposta a essa, né? Só que, infelizmente, não é o que está acontecendo.